Hoje o Saúde em Prática vai tratar da digestão, um processo que envolve uma complexa engrenagem. Conheça hábitos que contribuem com a má digestão e veja como prevenir as doenças intestinais. É agora no Saúde em Prática. Basicamente, podemos dizer que a digestão é um mecanismo que guarda o que nos nutre e descarta o que não serve. Parece simples, mas esse processo envolve uma sofisticada engrenagem. Depois de comermos, várias operações transformam o alimento em partes capazes de serem absorvidas ou eliminadas. Todo esse processo começa na mastigação. A comida mistura-se com a saliva, que contém uma enzima que facilita a quebra do alimento. Para saber mais sobre o processo digestivo, a nossa equipe de produção foi até a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu para conversar com o professor Fernando Romeiro. Vamos ver. Dos órgãos envolvidos no nosso processo digestivo, nós temos a boca, o estômago e os intestinos, que são órgãos que recebem alimentos em seu interior. E temos uma glândula especial chamada pâncreas, que tem uma ligação direta com o duodeno. O duodeno é o nome da primeira porção do intestino delgado, logo após o estômago. Depois que todos esses órgãos fazem o seu trabalho no processo digestivo, os nutrientes absorvidos ainda vão para o fígado. Então o fígado e a vesícula biliar também fazem parte dos órgãos envolvidos no processo digestivo. A saliva e a mastigação são fundamentais para o processo digestivo. Então é muito importante mastigar os alimentos de forma adequada e só engolir mesmo quando eles já estiverem em pedaços bem pequenos para que o estômago possa recebê-los de forma adequada. De outra forma, se nós temos algum problema dentário e não conseguimos mastigar adequadamente os alimentos, eles acabam ficando retidos no estômago por mais tempo. Isso dá uma sensação de empachamento, que leva ao mal-estar e várias queixas digestivas. Imagine dirigir um carro com o freio de mão puxado. Assim como o carro tem o rendimento comprometido, fica o intestino quando tem que digerir pedaços grandes de alimentos. Ou seja, ele trabalha sobrecarregado. Além de tornar a digestão mais lenta, não mastigar bem gera desconforto. Vamos conferir quais outras atitudes podem prejudicar a digestão. Algumas atitudes durante as refeições podem prejudicar bastante o nosso processo digestivo. Por exemplo, se nós não mastigamos direito os alimentos, ou se nós comemos demais uma refeição só, ou se tomamos muitos líquidos com a refeição, isso pode atrapalhar o processo digestivo. Quando os alimentos são ingeridos, o primeiro órgão em que eles ficam armazenados é o nosso estômago. E os alimentos vão ser acomodados primeiramente no fundo do estômago, que apesar do nome é a parte mais alta do órgão. Então, para que esses alimentos fiquem aí e só desçam para o intestino delgado quando eles já estiverem digeridos, nós temos que ingerir quantidades moderadas de alimentos e eles devem estar bem mastigados com pouca quantidade de líquidos. Quando isso não ocorre, os alimentos podem adentrar o intestino delgado antes da hora. Isso leva a uma sensação de empachamento, de mal-estar após as refeições. Da mesma forma, se nós tomamos muitos líquidos, isso pode fazer com que parte dos alimentos que estão no estômago voltem um pouco para o esôfago, que é o órgão logo acima do estômago. E aí isso pode levar a uma sensação de azia e queimação. O problema dos chás digestivos que as pessoas usam é que isso a longo prazo fica muitas vezes mascarando um sintoma que deveria ser investigado. Então, a pessoa às vezes tem uma dor abdominal, tem uma sensação de queimação, e ela não vai procurar o médico e fica usando um chá. Aí quando ela vai procurar o médico, isso já piorou muito e a doença pode estar em um estágio mais avançado. A digestão é um processo complexo que pode ser afetado por vários fatores. Quem já não ouviu dizer que é perigoso comer e em seguida tomar banho? Ou que faz mal comer e ir dormir? Serão mitos ou verdades? Algumas coisas que nós fazemos após as refeições também podem prejudicar a nossa digestão. Então, quando nós fazemos uma refeição, existe uma demanda maior, uma necessidade maior de sangue oxigenado saindo do coração e dos pulmões para chegar até os órgãos do processo digestivo. Esse aumento pode chegar até 10% de todo o sangue que esses órgãos recebem. Então, fazer um esporte extenuante, como natação, corrida, alguma coisa que exija muito esforço, pode levar a pessoa a passar mal, ter vômitos, ter náuseas. Os atletas já sabem disso e grandes esforços eles evitam. Mas é mais para natação, pular numa piscina, na praia, não com o banho.
Quando nós dormimos, o processo digestivo ele continua, mas nós perdemos a ajuda que nós temos da gravidade. Para a grande maioria das pessoas isso não traz problema algum, mas algumas pessoas têm o chamado refluxo gastroesofágico, então voltam alimentos do estômago para o esôfago. Se a pessoa se deita logo após comer, isso facilita a volta dos alimentos ainda não digeridos do estômago para o esôfago, levando a sensação de azia e queimação. Para essas pessoas, o melhor é esperar 3 horas antes de se deitar depois de uma refeição. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco, como o álcool e o cigarro interferem na digestão. Veja também como prevenir as doenças intestinais. É daqui a pouco, no Saúde em Prática. Uma dica importante de saúde ou da manutenção de saúde é sair do sedentarismo. 7 em cada 10 pessoas são sedentárias. Então, a gente sabe que o sedentarismo é um dos maiores maus de saúde do século. Então, vamos sair do sedentarismo, fazer atividade física, caminhada, exercícios específicos. Isso diminui bastante o nível das doenças crônicas degenerativas. Tá dada a dica. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre a digestão. E para que o processo digestivo se realize com sucesso, é importante que os órgãos que estão ligados à digestão funcionem bem. Na maioria das vezes, o que determina a eficácia desse processo são os fatores ambientais, ou seja, os nossos hábitos de vida. Sabemos que fumar e beber em excesso são hábitos não saudáveis e que ainda interferem na digestão. É isso mesmo, além de lesar pulmão e fígado, o cigarro e o álcool também podem prejudicar o processo digestivo. A nossa equipe de produção foi até a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu conversar com o professor Fernando Romeiro. Vamos ver. O cigarro e o álcool podem prejudicar o processo digestivo de diversas formas. Eu ficaria falando aqui o dia inteiro se eu fosse falar de todas elas. Mas se a gente pensar só no estômago, o cigarro ele dificulta a própria proteção que o estômago consegue ter para se defender do ácido secretado por ele. Então, quando nós fumamos, a gente perde um pouco dessa proteção e o estômago fica mais sujeito a ter uma gastrite, uma úlcera gástrica e até doenças mais graves como o câncer gástrico. O álcool é uma das poucas substâncias que já começa a ser absorvida no próprio estômago. Então, ele também é um fator indutor de gastrite, de úlceras e também do câncer gástrico. Os dois juntos, então, o risco é maior ainda. Será que ter problemas digestivos com frequência, como intestino preso, diarreia, azia, dores abdominais, é um fator que predispõe ao aparecimento de outras doenças intestinais? Vamos ver. Esses sintomas de má digestão ou sintomas intestinais, eles são um sinal de que alguma coisa está errada, a pessoa precisa passar por avaliação de um profissional de saúde e tem que procurar um médico. Alguns deles estão relacionados a algumas doenças, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, o intestino irritável, a doença diverticular dos cólons e várias outras. Geralmente, as pessoas que têm câncer intestinal mesmo, elas nos procuram por anemia, então a pessoa fica mais pálida, mais fraca para desempenhar suas atividades do dia a dia, e alguns deles por sangramento nas fezes, então as fezes saem misturadas com sangue. Essas pessoas precisam procurar um médico com mais urgência. O ideal é que a gente sempre valorize os nossos sintomas. Se tem alguma coisa que está se repetindo, que não foi uma vez só um episódio isolado e continua acontecendo, então a pessoa deve procurar um médico para tentar saber o que está acontecendo. Ficar sem saber o que está acontecendo por muito tempo pode levar ao desenvolvimento de doenças mais graves. A prevenção do câncer coloretal deve ser feita através de consultas ao médico e exames de colonoscopia para as pessoas que têm mais de 50 anos de idade. Depois do resultado do primeiro exame, aí nós vemos, de acordo com o resultado, a necessidade de repetir esse exame periodicamente. Mas o ideal é que a pessoa procure logo um médico ao fazer 50 anos para começar a prevenção. Os problemas relacionados ao intestino interferem diretamente na qualidade de vida. Por isso, buscar tratamento adequado é fundamental. Mudanças de hábitos também são sempre bem-vindas. O intestino agradece. É hora da opção saudável.
As dicas para prevenção de doenças intestinais são bastante simples. Algumas delas todos nós conhecemos. Não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas com frequência ou com grande quantidade. Comer uma quantidade maior de fibras naturais, de preferência então os vegetais, ter sempre os vegetais na alimentação. E algumas coisas que, com o passar do tempo, nós também descobrimos. Então, tentar evitar os excessos de carne vermelha. Apesar de ser uma coisa que está na nossa cultura, a gente tem o hábito de ingerir carne vermelha. E quando a carne vermelha é ingerida em excesso ou todos os dias, isso aumenta um pouco o risco de câncer coloretal. Principalmente se essa carne vermelha é feita de uma forma que nós gostamos muito, que é o churrasco. Então tem aquela gordura pingando na brasa, subindo, aquela fumaça na carne. Então os defumados, o processo de defumação, ele aumenta o conteúdo de nitrosaminas, que são substâncias químicas consideradas como cancerígenos. Beber bastante água é fundamental para a saúde de todos os órgãos, inclusive do intestino. Algumas pessoas que têm o intestino preso, elas inclusive pioram, né? A constipação intestinal, que as pessoas chamam de intestino preso, elas pioram se elas começam a ingerir fibras e não bebem água de forma suficiente, porque aí as fibras fazem com que as fezes fiquem até mais duras. Então beber bastante água, bastante líquidos é fundamental para a saúde intestinal e de todos os órgãos digestivos. Uma última dica que eu poderia deixar para tentar controlar a obesidade, que é um fator de risco para doenças digestivas como o câncer coloretal, é tomar sempre o café da manhã, fazer várias refeições durante o dia, todas elas contendo algumas fibras vegetais e reduzir as porções de carne vermelha que nós ingerimos. Com isso, o nosso intestino vai ter uma saúde melhor. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!